Sequência. Dando uma olhada sobre sequência, eu encontrei um livro que dizia que sequência é conjunto cujos elementos têm ordem. Isso, cá para nós, é uma besteira. Sequência não é conjunto. Tá certo? Sequência, na verdade, é uma função. Sequência é uma função cujo conjunto de partida é o conjunto dos naturais ou um pedaço dos naturais, pedaço inicial dos naturais. Tá? E conjunto não. Tá? É claro que na sequência, a ordem de seus termos, conjunto tem elementos, sequência tem termos. A ordem de seus termos tem importância. Se eu escrevo conjunto representado por chaves, se eu escrevo 1A, jogo da velha, isso aqui é igual a jogo da velha, O nome desse troço aqui é cerquilha, tá? Não é hashtag não, tá? Ninguém sabe o nome disso em português, nem eu sabia, eu cacei isso no dicionário. O nome desse troço aí é cerquilha. Agora, isso aqui é igual, porque a única coisa que me interessa quando eu falo de conjuntos é quais são os seus elementos. Sobre um elemento e um conjunto, só tem duas coisas que nós podemos falar. Ou o elemento pertence ao conjunto, ou o elemento não pertence ao conjunto. A ordem em que eles aparecem não tem a menor importância. Quando eu trabalho com sequência, 1A, joguinho da velha, represento entre parênteses, isso é diferente de A, joguinho da velha, são coisas distintas. Quando a gente usa um, quando a gente usa outro? Depende do problema. Se você pensar, por exemplo, numa estações do metrô do Rio de Janeiro, se você for um administrador e quiser saber quanto está dando de dinheiro, quanto está entrando de dinheiro, qual o resultado financeiro de cada estação, a ordem em que você vai fazer a operação, escolher as estações, tem a menor importância. Se você primeiro fizer as contas em cima da estação Largo do Machado e depois fizer, sei lá, da Glória, ou fizer da Glória depois do Largo do Machado, a ordem tem importância. Você está interessado nas estações, não na sequência das estações. Agora, para o usuário, não. Para o usuário, o que interessa é a sequência das estações. Tá? Não só quais são as estações. Tá? Tinha uma rua em Nova Iguaçu, sou de Nova Iguaçu. Muito tempo atrás eu aluguei uma casa em Nova Iguaçu. Roberto Silveira, se não me engano. Eu sei que não está mais assim, porque eu passei lá tem algum tempo. Mas os números das casas, a impressão que dava é que você comprou uma casa naquela rua, coloca o número na frente que você quiser. E a rua não era pequena, a rua era grande, cara. Tá? Me lembro até hoje que eu procurava o número 1024 não. 914. 914, era a Primeira Guerra Mundial. Acha o 914. Tá? Em algum lugar. Era só ir olhando casa por casa. Quando você está interessado no número das casas de uma rua, você está interessado numa sequência. Tá? Você espera, inclusive, que haja uma ordem. Quando você fala em sequência, inclusive, você não precisa ter uma sequência numérica. Para nós, matemáticos, com muita frequência, a sequência numérica é interessante. Tá? Mas, com frequência, nós usamos sequências que não são numéricas. Tá? Eu tenho no Excel uma planilha que eu monto no Excel dos gastos mensais da minha casa. Tá? Para fazer o controle de quanto está entrando e quanto está saindo. Então, eu tenho, e no final vai entrando mês por mês, quanto eu gastei em cada mês, numa tabelinha que tem. Isso é uma sequência numérica, o 1º de janeiro, o 2º de fevereiro, o 3º de março. É uma sequência numérica onde eu não sei qual a ordem em que isso vai acontecer. As notas dos alunos na chamada é uma sequência numérica. Tá? Só que isso também não tem uma lei de formação. Tá? Dicionário tem lei de formação. A ordem alfabética é uma lei de formação. Se você pegar na chamada de classe as notas que os alunos tiraram, você não tem uma lei de formação. Mas se você pegar pelo lado do nome dos alunos, você tem uma lei de formação. A ordem alfabética é uma lei de formação. Tá? O chato da ordem alfabética é que você não sabe qual é o número natural que está associado com determinada palavra. Imagina um dicionário. No diário de classe é maneiro, né? É legal, porque você tem uma ordem numérica, uma ordem alfabética e uma sequência
Número do aluno é uma ordem numérica. Nome dos alunos é uma sequência alfabética, ordenada alfabeticamente. Nota, aleatória. Você não consegue estabelecer uma lei. No dicionário, você já imaginou se você pudesse falar assim, por favor, dá uma olhada aí no dicionário na palavra 1415. As palavras não têm número. Você não sabe qual a posição da palavra no dicionário. Mas a ordem alfabética te permite colocar, saber quem vem antes, se uma palavra entra antes ou depois de uma outra. Ela tem uma lei de formação. No mais das vezes, a gente representa sequências numéricas através de variáveis indexadas. As variáveis indexadas, as variáveis com índices, né? Apareceria assim, A1, A2. Deixa eu repetir uma coisa aqui. Acompanha. Daqui a pouco eu vou abrir o roteiro da aula, vocês vão ver que isso tem tudo anotadinho lá. Acompanha o que está escrito, não se incomode em escrever, está tudo organizado. Se tiver alguma coisa que for colocar no quadro que não esteja no roteiro, que eu vou tentar seguir o máximo o roteiro, eu falo com vocês. Tá? Não gasta tempo pensando em copiar, não. Tá? Porque eu também não vou gastar tempo pensando em organizar. Tá? Vou colocando os exemplos aqui. Olha só, as variáveis indexadas, variáveis com índice, o índice indica a posição da sequência, da variável na sequência. A1, A2, eu podia colocar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, só que vai terminar no Z. Depois você vai ter que fazer AX, BX, a melhor coisa que você faz é colocar um índice. Essa forma de representar é excelente, porque o índice te dá a posição da variável na sequência e te permite utilizar o índice para criar leis de formações. Tá certo? Começa com 1. De forma geral, a gente começa o índice com 1. Seria a primeira variável, A', primeiro, A2, A3, A4. Mas, por vezes, é interessante começar com 0. Ou com outro qualquer. Se você, por exemplo, for numerar um prédio que tem subsolo, que tem garagem, você, de repente, resolve numerar os andares, pode começar com um número negativo. Tá? A-1, A-2, andar -1, andar -2, número -2, -1, 0, 1, 2, 3. A escolha do índice, até certo ponto, é arbitrário. Tá certo? Normalmente a gente começa com 1. Mas olha só, uma sequência é uma função S de n que leva o conjunto dos números naturais num conjunto A qualquer. N, um número natural. Quando eu escrevo A1, isso é a mesma coisa que escrever S de 1. Ou seja, A1 é a imagem do 1 pela função S. Isso é uma sequência. Quando n for 1, quem vai ser a imagem? Por exemplo, aqui, quando n for 1, S de 1 é 1. Quando n for 2, S de 2 é A. A1, A2, A3. Por isso que a sequência, a ideia de sequência é uma coisa bem diferente do que a gente trata de conjuntos. Chamar a sequência de conjuntos com elementos ordenados é pegar pesado. A sequência é uma função. Tá legal?